Dia. E aí, pessoal? Dormiram bem? Quem dormiu pouco, mas dormiu bem? Então vamos lá. Vamos ver o que vocês têm para perguntar hoje aí. Let's go! O Guilherme. Vou começar com a pergunta dele. Caramba, esse Guilherme ele fica direto no Instagram de manhã, hein, Guilherme? Você tá onde, hein, meu? Os níveis de testosterona têm influência no processo de perda e ganho de gordura ou apenas massa magra? Boa pergunta, Guilherme. Todo mundo pergunta em relação à massa muscular sobre hormônio, né? Pouca gente pergunta sobre gordura. E a verdade é que assim, o processo de perda de gordura ele é tão complicado quanto o processo de síntese de proteína, que vai levar a um desenvolvimento da massa muscular. E nesse processo, existem duas enzimas que são muito importantes. Uma se chama lipase lipoproteica, que coloca a gordura dentro da célula adiposa, e outra se chama lipase hormônio sensível, que tira a gordura de dentro da célula. E a testosterona, assim como catecolamina, hormônio do crescimento, eles ativam a lipase hormônio sensível. Logo, você, numa situação onde você tenha níveis ideais de testosterona, você tem um estímulo para a retirada de gordura da célula adiposa. Agora, por que não qualquer quantidade de testosterona? Bom, é muito simples essa pergunta. Porque a testosterona ela também faz com que você tenha um aumento da resistência periférica à insulina. E o hormônio que estimula a entrada de gordura na célula, a lipase lipoproteica, ele é sensível à insulina. Então, quando você tem um aumento grande de testosterona, você tem um aumento grande de insulina por conta da resistência, e você tem uma ativação aumentada da lipase lipoproteica. E aí o que vai acontecer? Você vai guardar tanta gordura quanto você vai tentar liberar. E qual é uma das consequências disso? Uma das coisas é um sensível desequilíbrio nos lípides, né? No colesterol, por exemplo, triglicérides. Porque mais gordura circulante, ou porque está forçando a entrada ou está forçando a saída, vai ter que ser processada de alguma forma. E isso modifica o que é todo o mecanismo de lípides no nosso organismo, fazendo com que, acompanhada ou de um excesso de testosterona, ou de uma falta dela, exista uma dislipidemia. Né? O que é uma dislipidemia? É uma doença onde você tem uma modificação da proporção entre o colesterol de alta densidade e baixa densidade, né? Ou seja, bom e ruim, como a gente costuma falar, ou existe uma queda no de alta densidade, ou existe um aumento grande no de baixa densidade. Então, basicamente, são as coisas relacionadas a testosterona e gordura que vale a pena você saber. Marcos Aurélio, por que treinar perna todos os dias? Marcos, eu não treino perna todos os dias, mas você vê muitas mulheres que treinam membros inferiores em dias consecutivos. E normalmente o treino delas ele é baseado em, prioritariamente, parte anterior da coxa, quadríceps extensores, prioritariamente no outro dia, isquiotibiais, flexores do joelho, e no outro dia, geralmente, se coloca alguma coisa de tronco, ou se coloca quadril, glúteo, né, um trabalho um pouquinho mais específico para isso, abdutores
ou rotadores externos do quadril. Então é a divisão, né? Agora, se você chama a perna do que realmente é perna, né? Que são as musculaturas das panturrilhas, é porque muitas vezes, quando você treina panturrilha durante a semana, não é o suficiente para que ela seja ativada, para que ela desenvolva. A panturrilha ele agrega uma musculatura que é muito resistente ao estímulo. E, portanto, o que acaba acontecendo, algumas vezes opta-se a horizontalizar o treinamento, ou seja, treinar todo dia ou treinar em dias alternados para conseguir um resultado um pouquinho melhor. Surley de Viana, bom dia. Bom dia. Neto, bom dia. Qual seria um exercício bom para ganhar dorsal? Interessante, Neto. Parece uma pergunta irrelevante, porque falar, você tem que treinar tudo para treinar dorsal. É um grupo muscular muito grande, muito vasto. Isso é fato. Mas acho que 2 exercícios são fundamentais e você tem que pensar pelo menos nesses 2. O primeiro é a remada e o segundo é a barra. Então, o americano chama de chin-up, né? Quando você puxa a barra até você subir o queixo em relação a ela. Então, se você faz esses 2 movimentos, você já consegue um ótimo estímulo de dorsais. E basicamente, a rigor, vamos supor que você tivesse uma barra na parede e uma barra e algumas anilhas, ou então alguns halteres, e você tivesse que treinar dorsal, mas que você não dispusesse de todos aqueles aparelhos que você tem na academia. Cara, pensa no CT da Ironberg, tem acho que 7 aparelhos de dorsal, ou 8, um negócio absurdo assim, com mais 5 tipos de barra diferentes, né? Mas teoricamente, se você tivesse uma barra na parede e você tivesse um halter, você conseguiria fazer um treino de dorsal muito bom. Rodrigo, o que você acha das faculdades EAD? Rodrigo, eu acho que é uma tendência, porque elas têm um custo menor de manutenção, o aluno acaba tendo um custo menor de mensalidade. A questão de você fazer EAD ou não, por mais que você não tenha contato com o professor, você tem que pensar que você tem, por exemplo, o conforto de estar na sua casa. Então você pode dominar o ambiente ao seu redor, controlar a sua atenção. Tem gente, por exemplo, na sala de aula não para quieto, né? Cutuca do lado, bate papo, chama. E a única coisa favorável é quando você tem uma homogeneidade de pessoas, que não existe, é uma coisa muito rara de acontecer na sala de aula, onde todas têm um foco muito grande aí na aula, no estudo ou no trabalho. Sendo assim, em casa, o desafio é outro. É você não levantar para pegar comida toda hora, é não ficar levantando no meio para ir no banheiro, é você não ficar pegando no seu WhatsApp, né? Então são desafios diferentes. Mas eu acho que em casa, o mais difícil não é nem o fato de você estar em casa, é o fato da sua família perceber que você está em casa. E aí a coisa fica complicada, porque para sua família, se você está em casa, você não está estudando, você está em casa. Então eles vêm falar com você, te pedem alguma coisa, te chamam, né? É isso que às vezes você tem que coordenar.
Nossa, já tô suando já. Nem terminei meu cafezinho. Vamos lá, superchat. Que eu vou responder vocês e eu vou treinar hoje. Porque eu fui dormir muito tarde. Porque o trabalho tá gigantesco. Vamos lá. Fábio Rezende. Como melhorar a resistência periférica e insulina? Fábio, primeira coisa é melhorar a resistência periférica e insulina. Você vai necessitar fazer um ajuste da sua alimentação. Você vai ter que trocar carboidratos de baixo índice glicêmico, uma boa carga glicêmica. Vai ter que fazer fracionamento de refeição, vai ter que consumir fibra junto com esses carboidratos, vai ter que limitar um pouquinho o consumo de gordura, fazer refeições de uma densidade calórica um pouco menor. Agora, o outro lado da balança é resistência periférica à insulina também é vencida quando você tem uma instrumentalização do seu exercício. Então, atividade física, atividade aeróbica é uma das coisas que eficientemente melhoram a resistência periférica à insulina, pessoal. Por isso que eu insisto tanto para vocês. E não é que você vai emagrecer fazendo aeróbico. É que você vai criar condições onde você consegue fazer isso, tá bom? Labros. Agradecer e de repouso, melhorei. A alma fugiu do corpo, mas está aqui ainda. Maravilha. Blairo. Por que saiu de moda a maltodestrose pré e pós-treino? Primeiro porque o pessoal finalmente descobriu que o que faz a refeição, que é realmente um pré-treino, é a que você faz 4 horas antes, a 6 horas antes, que dá tempo de você fazer glicogênio. Segundo, porque o pessoal descobriu que comida faz você crescer bastante. Então, é muito bom usar comida. É até mais gostoso. Márcio Castelar. Reposição de testosterona pode alterar transaminases, TGO e TGP? Pode. Mas do ponto de vista de lesão hepática, você tem que usar uma testosterona, um sal muito tóxico para isso acontecer, né? Agora, o que altera também TGO e TGP é exercício físico. Se você faz um exercício de altíssima intensidade, você vai ver que mais ou menos entre 48 e 72 horas depois você vai ter um pico de CPK. E se você não olhar na CPK, mas você olhar na TGO, TGP, você vai ter um aumento delas também. E aí quando você olha na CPK, você percebe que foi do exercício. Que delícia! E como que você confirma que não teve uma lesão hepática? Não é tão simples assim, mas você tem que ter um exame chamado gama-glutamiltransferase. E aí ele te mostra se existe algum padrão de lesão hepatocítica que faça você olhar no teu fígado se tem alguma coisa ruim. Labros. Tem como acelerar o processo de emagrecimento? Déficit calórico não pode ser extremo, senão perco massa magra. Não posso fazer 5 horas de bike, por exemplo, ou queimo músculo? Não, Labros. Porque para treinar muito, você tem que estar com o seu físico treinado. Senão para o seu organismo, isso não é treino, isso é agressão. O teu corpo ele vai emagrecer dentro da capacidade dele de emagrecer. E que não é uma coisa conhecida. Assim, você não olha para o paciente e fala, esse cara vai conseguir perder 200 quilocalorias por dia. Isso não existe. Mas a velocidade de emagrecimento ela aumenta conforme a dieta ela anda. O que mais arrebenta com a velocidade de emagrecimento? É justamente fazer isso que você está sugerindo, treinar pra caramba, fazer dieta hipocalórica, só que depois de 2, 3 dias você tem uma recaída e come tudo que tem na tua frente com Nutella. Aí ferrou. Então,
é o que eu te falo, é consistência, né? Que é a coisa mais difícil de fazer. Às vezes queria apenas dar aquela murchada de gordura, pagar o preço por 6 meses e depois voltar a perder mais lento. Mas ao mesmo tempo, já ver alguma mudança para dar aquele ânimo, um pouco de motivação. Eu já te falei que não existe motivação, o que existe é disciplina. É por isso que você não consegue emagrecer, você fica esperando uma coisa que não existe. É por isso que as pessoas têm extrema dificuldade de emagrecer, elas ficam esperando exatamente isso. Sem fazer o que tem que fazer, murchar a gordura, e sem fazer a consistência com o que tem que fazer, porque quando você fala assim, depois eu voltar a perder lento para a pessoa é voltar a comer porcaria de final de semana, voltar a beber. Lábios, pode ser que, cara, você esteja buscando uma coisa que é contra o que é a sua qualidade de vida, meu. Eu não sou um entusiasta do exercício e da dieta. Eu sou um estudioso do exercício e da dieta. Se isso for fazer com que você fique estressado ou fique se lamuriando, porque assim, sem puxão de orelha, mas toda pergunta sua é sobre a mesma coisa. O caminho eu te falei a primeira vez que eu respondi a primeira pergunta para você. No entanto, você insiste. Ah, como perde rápido? Como faz isso? Em vez de você fazer o que você tem que fazer, você está querendo fazer uma coisa que não existe. É a mesma coisa que você perguntar para mim. Como é que eu faço um doutorado, sei lá, de medicina se eu nem entrei na faculdade? Você não faz. Como é que eu emagreço rápido? Labros, você está engordando. Você está falando em emagrecer rápido? E sabe que eu fico preocupado? Porque esse é o tipo de comportamento de pessoa que vai na onda dessa galera que é influencer e que vende solução milagrosa. Parece aqueles coach que vão fazer palestra de como ser rico, mas o cara anda de Corsa 92. Faz uma coisa só, velho. E faz porque você quer. Se você não quiser, não faz. Tem nada de errado com isso. Só seja saudável. Só mantenha seus padrões de risco cardiovascular legais. Mantenha uma atividade física que te possibilite, por exemplo, ter uma relação sexual agradável. Porque às vezes o pessoal perde tanta capacidade física que não consegue nem ter relação sexual. O cara não aguenta. Fica lá. Parece que o coração vai sair pela boca. Já contei essa história para vocês também. Então, existe, né, aquela que o Schwarzenegger falava, né? Você tem que mirar numa coisa 10 vezes mais difícil daquilo que você quer, para você no processo atingir o que você quer. Essa é uma visão. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que você tem que ser realista. Você tem que dar um passo enxergando onde você vai pisar. Ah, mas hoje eu estou dando um plantão que paga R$400, 12 horas de trabalho. Como é que eu chego em R$3.000 de consulta? Com certeza não é cobrando 3.000 plantão. É indo para consulta. Mas como você faz isso? Dando plantão de 400 conto. É assim que começa. Então começa pelo começo. Não começa pelo fim, não, meu. Pega essa empolgação que você acordou e faz o certo. Faz isso. Não tem essa de pagar o preço. Você nunca pagou esse preço. No final das contas, você sempre bagunçou tudo no meio, desanimou. E por quê? Porque você vai atrás de motivação. E isso não é um problema fisiológico, Labros. Isso é um problema de mindset, de programação mental. O que você tem que aprender para a tua vida e que vai fazer você ter melhora não só na questão da gordura que te incomoda, é disciplina. Porque quando você aplica essa disciplina em outras partes, como seu trabalho, com suas relações afetivas, cara, tudo melhora. Jonathan, todo mundo sabe que beber pouca água é ruim. Mas quais os riscos de excesso? Eu tenho bebido naturalmente 8 a 9 litros de água e tenho me preocupado de estar errando no excesso. Jonathan, calcula mais ou menos 30 a 50 ml por quilo. Se você começar a perder muito sódio, porque você está lavando ele pelo excesso de água, o que vai acontecer com você
é que você vai aumentar a sua resistência periférica à insulina. Como é que funciona isso? Na perda de sódio, o teu corpo ele vai ter que aumentar a insulina para reter mais sódio. Só que quando você faz isso, o que você muda? Sua capacidade de perda de gordura. Você muda a sua fome e sua saciedade. Você muda a sua capacidade de retenção de massa muscular por conta da resistência à insulina, que aumentou justamente para você reter o sódio. Então o que eu recomendo que você faça? Baixa essa quantidade de água, tá exagerado, vai te dificultar em outras coisas, então a gente precisa, né, limitar isso. E na dúvida, eu vou dar uma aula disso no Arnold Classics, vai ser a minha aula da nutrição, né? Pessoal, tira sódio, tira sódio, tira sódio, mas será que está fazendo certo? O que está acontecendo? A gente precisa de sódio, você precisa ter equilíbrio hidroeletrolítico. Roberto Oliveira: quão relevante é manter os mesmos alimentos sempre na dieta? Meu corpo fica mais eficiente em absorver os nutrientes? Não, mas isso é uma pesquisa na realidade é o artigo de uma pesquisadora que ela fala sobre monotonia alimentar. E ela não fala a respeito da questão qualitativa. Porque na dieta, Alberto, se você põe 100 quilocalorias a mais ou a menos, porque você trocou o padrão do macronutriente, isso daí o teu corpo ele se ajusta, não tem tanta dificuldade assim. Agora, quando você tem uma monotonia alimentar, o que acontece é que você se acostuma a tirar o padrão afetivo da comida. Ou seja, você aprende a comer para se alimentar e não comer para se divertir. É que isso é uma segunda fase, né? Primeiro você tem que aprender a não sentir fome, que é o que é mais difícil, porque todo mundo gosta de comer com fome. Se você vai no rodízio de pizza no sábado à noite, o que você faz? Às vezes você nem almoça, para chegar com aquela fome virada, porque é uma delícia comer com fome. Que é exatamente o que você não deve fazer. Se você fizesse todas as refeições, você ia comer 2 pedaços de pizza e ia estar satisfeito. E aí não ia engordar, fui na pizzaria e engordei. Não, você se alimentou, você fugiu lá 200, 300 calorias, vai. Teu corpo dá jeito nisso. Então, a monotonia alimentar, ela cria essa facilidade para você aprender a dissociar afeto de alimentação. H2O atrapalha no pré-contest? Ou Coca Zero? Não, Vini. Murilo: bom dia, como estão as coisas essa manhã? Tenho tido dificuldade quanto a comer pela manhã. Antes, todos os dias, comia ovos mexidos. Murilo, na minha opinião, eu não sou o melhor cara para te falar isso, porque eu tomo uma xicrona de café, isso daqui, com um scoop de whey. E aí eu vou treinar, porque eu me sinto leve. Não é bem uma refeição. René Brás: como ter boa qualidade de sono, podendo dormir somente durante o dia. A questão da melatonina é afetada, demanda fits. René, a melatonina é definitivamente afetada. E assim, não demanda fits. É o tipo de uma rotina que a médio e longo prazo vai cobrar seu preço, né? Então, tenta ajustar a sua vida para você conseguir não depender de trabalho assim. Castelão: estava lendo ontem sobre a troca de tirosina por serina dos receptores de tirosina quinase devido à ativação de gene JFK, JNK e NF-kappa-beta. Então, quando você liga JNK, o que você faz? Você provoca apoptose celular. Quando você liga NF-kappa-beta, você aumenta a inflamação. Então, por exemplo, NF-kappa-beta no adipócito é péssimo, né? Porque no adipócito ele vai favorecer aquela inflamação que vai acabar lesionando o adipócito, mas que vai gerar dumps, e vai aumentar a circulação de uma outra coisa chamada MCP1,
que vai recrutar macrófago e vai piorar a inflamação. No músculo, o JNK, ele bloqueia a ação de mionúcleos. E o NF-kappa-beta provoca a apoptose da célula muscular. Lucas Nogueira. Sobre o uso de fitoterápicos booster da testo, como ashwagandha, long jack, tribulus, maca, como fazer a escolha deles? Tem problemas usar vários? Ou é melhor um, ou combinar 2 tipos, por exemplo? Na verdade, Lucas, eles não são boosters de testo normalmente, né? A ashwagandha, por exemplo, ela é um GABAérgico, então ela aumenta o relaxamento. Se você usar ela à noite, você tem um relaxamento superior. Alguns pré-treinos eles colocam a ashwagandha junto para minimizar o que é o desconforto dos estimulantes. O long jack já é outra coisa. Ele não estimula a produção de testosterona. Ele tem uma ação mais de inibição de aromatização. O tribulus, nenhum nem outro. O tribulus e a maca, eles estimulam o centro que a testosterona estimula como estimulante. Então, nenhum deles necessariamente faz você aumentar a produção de testosterona, né? Mas eles fazem com que você ou tenha mais relaxamento para dormir melhor, o que pode melhorar a tua produção de testosterona, ou eles fazem você ter uma disposição maior, como se sua testosterona tivesse aumentada. Castelão. Levando à redução da sinalização da insulina, me veio uma dúvida. Resistência periférica à insulina e a central ocorrem de forma concomitante? Sim. Wilton Jr. Pode falar um pouco sobre a diferença entre cardio, exercício aeróbico, exercício anaeróbico, seu uso? Nossa, Wilton, isso é uma palestra, parceiro. Mas cardio a gente usa para baixar a resistência à insulina e provocar a biogênese mitocondrial. O exercício anaeróbico você usa para sinalizar tensão no seu músculo e causar hipertrofia, que pode ser ou aumento de volume ou ganho de tônus. Masaki-san. Abraço, Masaki-san. André Martins. Comecei a treinar. 12 quilos no supino. Há 5 dias. Tenho sentido dor em um dos ombros. Entrei com analgésico. Estou dando um time para recuperar caso não passe. Procuro um orto quanto antes. Deve, porque dor no ombro é uma coisa complicada, né, André? Se você já tinha uma lesão e você for treinar, vai piorar essa lesão. Agora, o supino é um exercício básico, ele demanda técnica para você fazer. Então eu te recomendo aí procurar também um profissional de educação física para te ensinar. João Paulo Milese, Deus te abençoe. Faço ED com ioimbina e cafeína. Agora eu coloquei café mais canela, notei que estou suando mais. Existe algum benefício? Não, só está suando mais. Não traduza isso como melhora de performance, João. Kelly, ter retirado a vesícula aos 19, estar com teratoma no ovário, pode influenciar no processo de emagrecimento? Negativo, Kelly. Júnior, estou de dieta há 3 meses. Perdi 15 quilos só com alimentação e ando meio estressado. Normal. E se você diminuir carboidrato, você vai ficar mais estressado ainda. Não recomendo. Lucas Nogueira. Soluço constante pode ter alguma relação com problema de estômago? Venho tendo muitos gases e arrotos ultimamente. Fora a queimação. E agora soluço. Lucas, você tem que investigar isso, né? Porque a queimação no estômago, se for uma gastrite, ou você tiver, por exemplo, um H. pylori, você tem que tratar. Senão você aumenta o risco de fazer um câncer de estômago na sua fase de maturidade. Agora, soluço, normalmente é irritação do nervo vago, né? Agora você pode ter isso, né? Por conta de compressão, o teu estômago está muito cheio, né? Ou pode ser que as tuas refeições estejam com muita gordura e isso está lentificando a sua digestão, e essa lentificação favorece, por exemplo, fermentação, que vai fazer você ter gases, tanto na pum quanto arroto. Bárbara. Importância do treino regenerativo para quem é natural. Bárbara,
O treino regenerativo, ele é um descanso ativo, entendeu? Para quem é natural, que não aguenta treinar tudo que uma pessoa que usa hormônio treina, ele é um recurso estratégico importante. Então, você não pode esperar que sem hormônio você desenvolva na mesma velocidade, mas também como você é mulher. Se você colocar hormônio, você vai desenvolver preferencialmente musculaturas de silhueta masculina, que para você não faz nenhum sentido, né? E eu acho que você tem que ter essa mentalidade que você me falou, tá? Então, faz o seu treino regenerativo que você vai conseguir um resultado bem legal. Vida é vida. Alguma recomendação de pós-graduação para cardiologia voltada à medicina do esporte? Professor João Gifone e doutora Renata. Vai procurar. São the best. Ronaldo. Hoje que consegui acompanhar ao vivo. Deus abençoe você e sua família. Ô, Ronaldo, amém. Deus abençoe você e sua família também. Bom, vamos para as perguntas do Instagram. The last questions. Do Instagram. Vamos lá para últimas perguntas. Lucas Cardoso agradece por mudar a rotina dele. Lucas Marcorim, secar sem comprometer a massa magra, fazer uma dieta não muito hipocalórica, se possível isocalórica e focada no treinamento para você ter energia para você treinar. GDI Prudentina Games. Ah, é o Labros. No Instagram. Rodrigo, bom dia. Eduardo, dia abençoado, amém. Pessoal, é isso aí. Preciso correr e treinar. 8h30 já. Vocês precisam também cuidar da vida de vocês. Bora treinar. Beijo pra vocês. Nos vemos amanhã. Fiquem bem. Com Deus, a gente se vê.